Mogi das Cruzes é também Mogi das Histórias. Uma delas que você muito provavelmente não conhece é a de um artista chinês que viveu em Itaiaçupeba. Ele é dono de obras importantes, mas a sua passagem por aqui está esquecida sob as águas da represa do Rio Jundiaí. Há várias obras dele na Casa Branca. Há várias obras dele no Metropolitan, também no Congresso americano. São coisas como essa que ficam na lembrança, né? A história dele sendo abafada me entristeceu bastante e eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Não deixar passar em branco uma história incrível de um cara fantástico, assim, né? A fase brasileira, apesar de ser uma das mais importantes da vida dele, é muito pouco conhecida lá. Então tem muita curiosidade na China sobre essa vivência dele aqui e sobre o que ele desenvolveu nessa fase aqui no Brasil. O Jiang Tatian, ele foi um gênio da arte chinesa, um dos maiores nomes da arte chinesa do século XX. Ele foi um pintor muito prolífico. Ao longo desses cerca de 60 anos de atividade artística dele, estima-se que ele tenha feito 30 mil obras de arte ao longo disso, né? O Jiang Tatian se tornou muito conhecido na China continental no início da sua carreira porque ele dominava as 3 perfeições das artes chinesas, que é a pintura, a caligrafia e a poesia. Ele era ligado a uma tradição da pintura dos literati, dos eruditos, e começou a sua carreira no início do século XX na China. Nos anos 30 ele se tornou muito famoso na China, sendo reconhecido por muitos dos seus pares como um dos mais importantes pintores chineses dos últimos 500 anos. Em 1954, Jiang Tatian se mudou para o Brasil. Ele começou a procurar uma propriedade na área rural que ele pudesse construir a sua morada definitiva. E ele encontrou isso no distrito de Itaiaçupeba, em Mogi das Cruzes. E no final da década de 50 ele comprou essa área e começou a construir um jardim chinês. O Jardim das 8 Virtudes, que é como ficou conhecida essa propriedade do Jiang, ficou muito famosa, inclusive no exterior, pela beleza e pelo paisagismo. Mesmo que o Brasil, as artes plásticas do Brasil não tenham exercido uma influência direta na obra do Jiang Tatian, o cenário brasileiro, a natureza brasileira inspiraram ele, principalmente o próprio Jardim das 8 Virtudes que ele construiu. Em várias obras ele retratou o Jardim das 8 Virtudes e isso ganhou destaque em museus, em várias exposições que ele fez em vários lugares do mundo. No final dos anos 60, o governo do estado de São Paulo decidiu construir uma represa de abastecimento de água na região de Itaiaçupeba, onde ficava o Jardim das 8 Virtudes. Com isso, Jiang recebeu a notícia de que sua propriedade seria desapropriada e seu jardim teria que ser destruído. Isso deixou muito contrariado, mas não havia o que fazer. E ele acabou, ao longo do começo dos anos 70 até 1973, a última vez em que ele veio para cá, vivendo entre os Estados Unidos e o Brasil. Só que a propriedade só seria realmente inundada pelas águas da represa em 1989 e o Jiang faleceu em Taiwan em 1983. Ele se mudou para cá e construiu o Jardim das 8 Virtudes com a intenção de viver até o fim da vida dele aqui. Isso foi uma coisa que foi muito marcante. Ele sempre dizia isso, que ele tinha o Brasil como seu segundo lar, e isso transparecia nas obras dele, porque ele sempre se referia ao Brasil e ao seu povo e sua cultura, que ele admirava e respeitava muito. E eu acho que essa aproximação que a China tem com o Brasil nos últimos anos, de alguma forma precisa entrar para a área da cultura. E a cultura e as artes podem ser
ponto importante para a construção dessas pontes, em que o Brasil comece a compreender mais sobre a China e que as coisas não fiquem apenas no âmbito comercial e econômico, né? Então eu acho que o Jiang Daqian, sendo um dos nomes mais importantes da arte chinesa do século XX, pode ter esse papel, e esse papel pode ser muito relevante para aproximar os dois países. Essas imagens são muito importantes porque mostram um dos maiores pintores do século XX, Jiang Daqian, no próprio estúdio, fazendo sua arte. Imagens raras para os brasileiros que pouco o conhecem. E é possível ver a técnica da tinta espirrada, que ele usa já na fase do expressionismo abstrato. Jiang Daqian viveu no Brasil por muitos anos, onde construiu um jardim em estilo chinês, chamado de O Jardim das 8 Virtudes. Foi aqui que conhecemos seu Paulo Pinheiro, o Zé Ferro. Ainda adolescente, ele trabalhou como jardineiro para o pintor, a quem chama até hoje de o professor. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. As flores, as pedras, o formato dele num todo, ele é simplesmente lindo, né? E a gente, mesmo com a minha pouca idade, eu adorava ver tudo aquilo lá, eu gostava de trabalhar naquilo lá. Eu gostava muito de pequenos jardins, pequenos focos, né? Num jardim grande, ele tinha outros pequenos, que passavam um certo tempo, ele mandava mudar, fazer completamente diferente. E na época, é claro, com a minha idade eu não entendia nada do que ele pretendia, né? Foi o momento em que ele fez as exposições na Europa, ele começou a conquistar um espaço na Europa a partir de 1956. Em 1956 ele se encontrou com o Pablo Picasso na França, quando ele estava fazendo 2 exposições em Paris. E depois ele começou a buscar outros espaços na Alemanha, na Inglaterra também ele expôs. Então esse é o momento em que ele estava mais produtivo e criando, e por isso é considerado sua fase mais importante, né? Mas debaixo dessas águas está apenas uma parte dela. O ponto inicial fica a alguns quilômetros de distância. Hoje, com essa Mogi tão diferente de séculos atrás, as histórias muitas vezes são contadas através de lembranças, coisa que o Francisco tem de sobra. O jornalista conviveu com Jiang Daqian, artista considerado Picasso chinês. O meu primeiro contato com o Jiang foi por volta de 1955, 1956, quando ele chegou a Mogi. E meu pai me levou a conhecer, eu tinha 7, 8 anos, e meu pai levou a conhecer a casa que Jiang ocupava. Foi a primeira casa que ele e a família ocuparam em Mogi, na rua, na verdade era uma chácara, na rua Santana, quase esquina com a rua Ipiranga, ali perto do Hospital Ipiranga. E me impressionou a coleção de macacos dele, era uma meia dúzia ou 8 macacos bugios que habitavam o quintal da chácara, que depois foi Delegacia Seccional de Polícia em Mogi. Uma figura que despertava a curiosidade de Francisco. Ele conta que o artista chinês costumava caminhar pela cidade acompanhado de seus macacos. Jiang se tornou uma personalidade e foi isso que o fez parar em um programa de televisão. Havia um programa de televisão que... uma gincana, na verdade era uma gincana entre 2 cidades. E Mogi foi sorteada para disputar com Campinas. Imagina, Mogi das Cruzes, de 1967, uma província de 160 mil habitantes, disputando uma gincana com a metrópole de Campinas. Pois é, e lá fomos nós. E entre as missões que couberam às cidades, havia uma que impunha que se levasse ao programa Cidade contra Cidade uma personalidade ou que tivesse nascido ou que tivesse morado, ou que morasse na cidade. Campinas levou o arcebispo de São Paulo, cardeal Aiello Rossi, que era campineiro do nascimento, e nós levamos mestre Jiang.
Foi um acontecimento. O Mogi ganhou de Campinas por 22-16. E o prêmio era uma ambulância para a Santa Casa. Então o Mogi ganhou a ambulância para a Santa Casa. O artista queria um lugar de paz. Em meados dos anos 50, escolheu o distrito de Itaiaçupeba como um refúgio, ou melhor, um ateliê onde a paisagem foi uma de suas maiores inspirações. Mogi tem um clima parecido com a terra natal dele, a província de Sichuan. Então ele acabou se identificando com isso, com as montanhas também, a Serra do Itapetí, a Serra do Mar, e a região onde ele vivia também era uma região circundada por montanhas. Então tudo isso o inspirou a querer ficar aqui. O fato de ter uma colônia japonesa grande também foi uma coisa importante, porque ele tinha afinidade, ele morou no Japão um tempo também, no início da carreira dele, ele tinha certa afinidade com a cultura japonesa, e também tinha uma colônia chinesa pequena aqui nos anos 50, que ele acabou até a atrair mais pessoas, mais cidadãos chineses para Mogi das Cruzes nessa época. E junto às águas da represa, em meio a ruínas, ainda restam vestígios de um grande patrimônio deixado pelo artista, o Jardim das 8 Virtudes. Em outubro de 2020, nas caminhadas aí que eu fazia, eu acabei encontrando a trilha. E aí eu dei sorte de, nesse dia, a represa tá bem baixa e eu consegui caminhar pelo jardim, pelas ruínas, né, e conhecendo. Foi uma mistura de emoção, assim, de felicidade com tristeza ao mesmo tempo, porque ver as ruínas, o jeito que foi tratado, a história dele sendo abafada, me entristeceu bastante e eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. Essa admiração do Fabiano não é para menos. O Jardim das 8 Virtudes, em Itaiaçupeba, era imenso e reunia toda a dedicação do artista, que viu o espaço como uma ferramenta de criatividade, além da Mata Atlântica que sempre aparecia em suas obras. Mas esse projeto acabou sendo abreviado pela criação da represa no distrito. A construção da represa ela não dizimou apenas o Jardim das 8 Virtudes, mas ela dizimou a economia do distrito. Ela acabou, né? A gente era um polo produtor agrícola, né? E após a inundação da represa, eles terem construído a represa, a gente perdeu a economia e a cultura, né? O maior jardim oriental do Brasil, que eu considero, a gente acabou se perdendo, né? O admirador de Cheng vem há algum tempo desenvolvendo uma escultura que pesa mais de 1 tonelada, como forma de resgatar essa história e fazer com que ela seja conhecida por gerações futuras. Então eu decidi fazer uma escultura, né, de 4 metros no concreto. Primeira vez que eu estou fazendo nesse material, eu trabalhava com isopor, com outros materiais antes. Estou fazendo uma escultura pequena também, que é para presentear algumas autoridades, e um documentário que vai contar a trajetória dele em Itaiaçupeba em especial. Um artista com obras avaliadas em milhões de dólares. Para muitos, Cheng foi um cometa que iluminou o céu da região, mas que ainda não possui o devido reconhecimento. Nós perdemos essa memória. Uma coisa importante a dizer é que Mogi se esqueceu desse personagem, como se esqueceu de outros personagens importantes, como o próprio Alfredo Volpi, que é um pintor importantíssimo para o Brasil e que nada recorda em Mogi que o Alfredo Volpi, ou quase nada, viveu aqui. A história do mestre Cheng é incrível. Eu lamento o Mogi das Cruzes não dar o devido valor. Hoje, no auge dos seus 99 anos, Dr. Nobolo nos recebeu na casa do seu filho para contar um pouco das suas lembranças com o amigo chinês. Não, ele barbudo, né? Não falava nem japonês, nem português, então só falava chinês. Sempre tinha tradutor, né? E era, foi meu cliente. Eu sou médico, então ele me consultava. Até ele mudar para China, eu fui médico. Fui na casa dele, na China também. Dr. Nobolo foi vice-prefeito de Mogi das Cruzes entre 79 e 1982 e também lembra do Jardim das 8 Virtudes, que foi um marco para a cidade. Jardim simples, mas eles colocam a filosofia, então
jardim filosófico. Tem pensamento, tem, né, filosofia da vida. Mogi fez alguma homenagem para ele, não? Não, eu não conheço. Nem rua, nem estátua fizeram. Hoje deveria ter um gesto de gratidão por um artista tão importante como ele foi, o professor foi. Na Praça do Imigrante, o próprio diretor de Patrimônio Histórico do município de Mogi das Cruzes reconhece o esquecimento que foi dado à memória de Jean Tatian. Hoje, infelizmente, nós temos basicamente nada e nós precisamos conectar e trazer à tona, revelar toda essa história, que é fantástica, né? Mas nem tudo está perdido. Se não há iniciativa pública, esse artista plástico já faz a parte dele. Já tem um molde em miniatura e a estátua, com quase 4 metros, já está quase pronta. E a técnica no concreto, né, é a primeira vez que eu estou fazendo nessa proporção. Menores eu já fiz, mas nessa proporção é a primeira vez que eu estou fazendo. Não é justo mesmo, assim, ele vir para cá, construir um dos maiores jardins orientais, que na minha opinião é o primeiro jardim oriental do Brasil, eu acredito, né, chinês, e ele não ser homenageado, a forma que foi tratado, sabe, o jeito que destruíram o jardim e que dizimaram a economia do local e a cultura, né, ela precisava ser, de alguma forma, ser evidenciada, ela precisa ser falada, as pessoas têm que conhecer a história do Cheng aqui no Brasil, né. Está quase pronto, mas Fabiano segue trabalhando e não revela nem onde, nem quando vai instalar a estátua. Há mais de 20 anos, o Guilherme se dedica à pesquisa sobre Cheng e a arte chinesa no Brasil. O primeiro contato foi na faculdade de jornalismo, em 1996. Na época, ele começou a produzir reportagens sobre o artista e reunindo materiais sobre a vida de Cheng no Brasil e em outros países, como a Argentina. A fascinação é tanta que o Guilherme chegou a fazer intercâmbio cultural. Todo esse portfólio rendeu uma certa autoridade sobre o assunto. Chegou a ser convidado para dar palestras na China e agora, junto com uma diretora chinesa radicada nos Estados Unidos, está envolvido em um documentário sobre a vida de Cheng. Esse documentário também está sendo feito há mais de 10 anos e percorreu vários lugares pelos quais o Cheng viveu, desde a China, o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, mas o foco principal dele acabou sendo o Brasil. Então, é um documentário, uma produção norte-americana, mas a vida do Cheng no Brasil foi tão importante para essa história que acabou ganhando um peso maior e compõe a parte principal desse documentário, que deve ser lançado agora em novembro no Brasil. Nesse período em Itaiaçupeba, Cheng teve o que é considerado por muitos críticos como uma de suas fases mais importantes, mas pouco conhecida pela China, onde suas obras vêm sendo cada vez mais valorizadas. E agora o prêmio de melhor documentário internacional. O prêmio do público de melhor documentário internacional vai para o filme Da Cor e da Tinta, de Wen Zhang. Quando eu conheci Chiang Kai-shek, senti que havia um brilho, que emanava nele uma aura. Existe esse aspecto de gênio que vem por meio de seu trabalho. Todos nós subestimamos Chiang Kai-shek. Naquela época, Chiang Kai-shek já tinha uma barba abundante. Ele não era alto, andava sempre calmamente. Normalmente, quando viajava para o exterior, ia acompanhado de seu macaco gibão, vestido um chapéu dompo e túnica. Fico muito feliz em receber essa notícia tão boa nesta manhã. Testemunhei esse entusiasmo e fui muito bem recebida. Ao apresentar o filme no Brasil, a um público brasileiro. Agradeço a 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo pelo reconhecimento e o apoio ao filme. Em especial, aproveito a oportunidade para agradecer à minha equipe dedicada que me acompanhou nessa jornada de 12 anos, que me apoiou e trabalhou comigo. Sem todo esse apoio, eu não estaria aqui.
Gostaria de agradecer a Mogi das Cruzes, que foi a segunda casa de Chiang Kai-shek no exterior, onde ele morou por mais de 20 anos. É uma terra incrível, que deu a Chiang Kai-shek a oportunidade de alcançar seu ápice criativo na arte, e me deu a excelente oportunidade de produzir esse filme. Quero retribuir a Mogi, ao Brasil e a essa terra, que é tão importante para Chiang Kai-shek, e tão importante para esse filme e para mim. Obrigada. Chegada de Chiang Kai-shek na Argentina. O que me interessa particularmente é a jornada de Chiang Kai-shek. Talvez você saiba quem é Chiang Kai-shek. Ele é um pintor chinês amplamente aclamado, que, ao chegar, disse aos repórteres: "Estou muito feliz por me encontrar em uma nação onde a discriminação racial não existe." Tive um encontro casual com uma pilha de filmes de 16mm, há muito esquecidos. A partir daquele momento, meu destino foi selado. Essas imagens foram capturadas em 1967. Quase meio século se passou, e esses filmes ficaram quietos aqui, com quase ninguém prestando atenção às histórias contidas, quando o filme é projetado na tela. Sinto-me obrigado a contar a história desse artista oriental. Caminhando nas ruínas do jardim, tocando as pedras de Chiang Kai-shek, cuidadosamente posicionadas no ângulo que ele considerou satisfatório, naquele momento, sente que Chiang Kai-shek estava ao meu lado. O ar que respiro, as flores e a grama que ele plantou, e este bambu, estavam todos lá. Eu me senti mais próximo de Chiang Kai-shek. Muitas vezes, na calada da noite, Chiang Kai-shek me dava orientação misteriosas, algumas pistas, só então percebi que a resposta estava aqui. Jardim das 8 Virtudes, Mogi das Cruzes, Itaiaçupeba. Judy Shen, discípula de Chiang Kai-shek, se emociona ao lembrar do jardim. Aqui é um grande círculo, que seguia até o outro lado também. Ali havia um quiosque. Era um lugar muito grande. Que pena. Ele colocou todo o seu coração neste lugar. Em 1953, Chiang Kai-shek comprou mais de 120 mil metros quadrados de terra em Mogi das Cruzes, Brasil, em Itaiaçupeba. Ele passou quase 20 anos construindo um jardim chinês com pátios, quiosques, bonsais, tanques de peixes e lagos. Em 1989, o Jardim das 8 Virtudes foi inundado pelas águas de uma represa do governo estadual, hoje administradas pelo DAEA. Eu não segui o desejo de meu pai de permanecer no Brasil. Isso se tornou o maior arrependimento da minha vida. Itaiaçupeba, Mogi das Cruzes, outubro de 2023, Jardim das 8 Virtudes. E mais uma vez, voltei ao Jardim das 8 Virtudes. Pelas margens de suas ruínas, eu queria fazer uma exibição especial. No mundo, houve grandes mudanças. As 8 virtudes do jardim há muito afundaram sob as águas, mas a busca ao longo da vida de Chiang Kai-shek por um ideal sem fronteiras, leste e oeste, e o espírito de busca na vida não afundarão. Em vez disso, inspiram as gerações futuras a continuar avançando, como seu lema ao longo da vida é expresso nos 2 selos, mantendo as ideias antigas e passando-as para as gerações futuras. Vá em frente, onde os ancestrais ainda não estiveram.
Bem-vindo ao Jardim das 8 Virtudes. Nosso batuque será sua herança, assim falou, no elétrico lamaçal. Maluco pelas peles da nação zumbi, onde tem baque solto e baque virado inteiro. Tamo aí mandando brasa, tamo aí mandando brasa, tamo aí mandando brasa. O vale, o maluco, vale uma vida, um samba de muitas cores, fácil. Vai brechando uma rajada de notas viradas, equilibradas, fortes. Maluco de baque solto, maluco das toadas soltas, do maquinado, maracatu de baque virado. Em loas e cirandas, ouvir o mar em mistério e não para de brilhar. Tamo aí mandando brasa. Das coisas mais antigas aqui da região de Itaiaçupeba, e eu estou aqui aproximadamente aos 40 anos, nasceu um plano que era transformar Itaiaçupeba num centro de cultura popular, numa coisa semelhante ao Embu das Artes. O Embu nasceu ao lado de uma rodovia. Então, há 40 anos que a gente fez um plano. Itaiaçupeba está perto da rodovia Mogi Bertioga, tem um ecossistema, tem ainda uma preservação muito boa, e dali talvez a gente pudesse fazer de Itaiaçupeba um centro de cultural, restauração da praça, criação de um portal na entrada da estrada Mogi Bertioga em direção a Itaiaçupeba. Enfim, é um projeto que tem pelo menos 40 anos. Sem dúvida alguma, a represa do Jundiaí mudou a vila de Itaiaçupeba, o distrito de Itaiaçupeba, a cidade de Itaiaçupeba. Por que razão? Porque está bem coladinho nela. A represa do Jundiaí, ela está muito pertinho. E ela é mais um fator importante para transformar aquela região, toda aquela área, que é uma área de manancial, na defesa do meio ambiente e também no desenvolvimento do ecoturismo. Já existe infraestrutura lá. Já existem muitos locais para serem visitados. O que precisa apenas é haver uma coordenação. Quem sabe, a partir da exploração sustentável da represa e de toda a parte em volta, a gente possa ter então um projeto turístico, ecoturístico, envolvendo a represa do Jundiaí e ainda toda aquela região maravilhosa de sobrevivência da Mata Atlântica, onde se insere Itaiaçupeba. De relações diplomáticas entre Brasil e China. Em algum momento foi nos revelado pela voz do presidente Xi Jinping. Eu fiz uma pequena pesquisa para poder conhecer um pouco mais. Conhecido como Picasso de Mogi das Cruzes, Chiang Kai-shek viveu quase 2 décadas no Brasil e ficou conhecido como um dos 10 artistas mais expressivos do mundo. Descobri recentemente mais um elo de ligação no âmbito da cultura que realmente merece ser considerado. A propriedade no interior de São Paulo, o artista costumava se inspirar nos lagos, nas pontes, jardins e esculturas naturais que ele mesmo construiu no distrito de Itaiaçupeba. Quero finalizar o meu discurso prestando homenagem aos 124 anos do Picasso chinês Zhang Yixing. E existe uma história muito interessante, que é a história do Chiang Kai-shek. A história de um grande pintor chinês, nascido em 1899 na China. Que fugiu do comunismo e veio parar
primeiro na Argentina e depois aqui em Itaiaçupeba. Ele se interessou pela região e comprou um sítio, construiu uma pequena China com jardins, pontes e trouxe a família, né? E construiu uma pequena China, o seu pequeno paraíso na terra. Quando teve a seca de 2014 e 2015, a mesma que nos trouxe até aqui, a represa baixou tanto que foi possível pela primeira vez ver as ruínas desse sítio. E os jornalistas mogianos, algumas pessoas foram até essas ruínas de barco, né, tirar fotos. E foi assim que eu soube pela primeira vez dessa história. Eu comecei a perceber também essa relação que se estabelece entre a cidade e o campo, né? Cidade de São Paulo, de Mogi e o campo, como que esse fluxo se dá. E um desses aspectos é uma certa exploração, até eu diria, da cidade em relação ao campo, a essa região. Mas talvez há muitas regiões que estão no entorno das metrópoles, né? Porque as metrópoles, como São Paulo, têm poluído seus recursos hídricos e vem buscar a água cada vez mais longe, né? Impactando esses territórios de vários modos. E aqui é uma região que tem um potencial enorme, turístico, ecológico, mas eu sinto que existe uma certa, não sei, alguma coisa que tá presa mesmo, sabe? Que precisa encontrar uma fluidez, que precisa encontrar um caminho para que seja verdadeiramente próspera, ou não é verdadeiramente próspera, plenamente próspera. Agora eu peço licença para contar uma história curiosa que aconteceu em Mogi das Cruzes. Você sabia que o principal pintor chinês do século XX morou na região metropolitana? Ele se instalou com a família às margens do rio Jundiaí e só se mudou com a construção da barragem, que mudou a geografia da região. Hoje, uma estátua faz uma homenagem a esse pintor e instiga pesquisadores lá da China a reconstruírem a passagem dele por aqui. É para poucos o privilégio de acompanhar o entardecer às margens da represa do rio Jundiaí, no distrito de Itaiaçupeba, em Mogi das Cruzes. A escultura ao ar livre é de Chiang Dai-shen, considerado o principal pintor chinês do século XX. Ele chegou aqui, sua terra natal no Ocidente, em 1954, junto com a família. Claro que a paisagem aqui era outra. No lugar da represa, corriam as águas do rio Jundiaí. Fabiano é o escultor, autor da obra, que pesa pouco mais de 1 tonelada. O local onde ela foi colocada relembra o que já existiu aqui um dia. O ponto aqui em especial é a última ilha que eu falo, né, que sobrou do jardim e que contém algumas pedras que ele mesmo direcionou e colocou onde ele queria, né, com a ajuda dos funcionários. Foi a beleza do lugar que conquistou Chiang Dai-shen. No sítio que tinha nesta região, ele construiu o famoso Jardim das 8 Virtudes. O espaço era como um ateliê ao ar livre. Aqui ele gostava de pintar, mas nenhum quadro reproduzia a paisagem que estava bem na frente dele. Os trabalhos sempre remetiam à terra natal, a China. Em 1970, o artista foi obrigado a deixar o Jardim das 8 Virtudes, que foi inundado para a construção da barragem. Ao longo do tempo, a água foi subindo e escondeu as riquezas que ele havia criado aqui. Mas durante a crise hídrica de 2014, o volume do reservatório caiu bastante e revelou algumas partes do jardim feito pelo artista plástico. Hoje, com a represa cheia, só se vê a escultura imponente. A rica obra do artista rende outras homenagens pelo mundo. O documentário Da Cor e da Tinta, Em Busca de Chiang Dai-shen, já foi exibido em Mogi das Cruzes. O longa-metragem da cineasta sino-americana Wen Zhang conta com materiais audiovisuais encontrados no acervo da Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos. Eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu com ele depois de 1949 e o que aconteceu com ele antes de 1967. Não há registros
Ninguém da China, dos Estados Unidos e nem de Taiwan sabe realmente o que aconteceu. Há mais de 20 anos, pesquisando a vida do Picasso chinês, como o pintor ficou conhecido, o jornalista Guilherme Gorgulho, de Mogi das Cruzes, foi um dos responsáveis por auxiliar Zhang na produção do filme. Ele acredita que o documentário busca resgatar a memória e a importância de Chiang Dai-shen para a história do mundo das artes e também de Mogi das Cruzes. Eu fico muito feliz da gente poder chegar nesse ponto, como uma fase inicial, eu acho, desse reconhecimento que nós esperamos reconstituir essa história e que as pessoas possam reconhecer e se sentir tocadas pela história, pela motivação artística e pelo amor que ele tinha por Mogi, porque isso não é uma coisa retórica que nós estamos ressaltando. Ele realmente dizia que era a segunda pátria dele e ele teria ficado no Brasil, teria ficado no Jardim das Oito Virtudes até o fim da vida dele, porque ele investiu muito, se dedicou muito a construir esse jardim, e só não ficou por uma infelicidade dessa represa que inundou toda a área e destruiu aquilo que ele tinha tão ricamente constituído paisagisticamente e que se perdeu. Mas é uma coisa que a gente tenta de alguma forma ainda resgatar e tentar reparar esse dano que foi causado à memória do Chiang Dai-shen. E o louco é que na década de 70, quando o governo militar decidiu construir a represa, sem provavelmente consulta a ninguém, né? Quer dizer, hoje existem instâncias ambientais e tudo isso, naquela época chega e faz, né? E aí construiu-se, quer dizer, se anunciou que a represa ia ser alagada, que todo esse território seria alagado, para se construir uma represa, para dar um suporte para São Paulo, né? Para Mogi, para a cidade. E o Chiang Dai-shen, então, decide se mudar daqui. A obra do Chiang Dai-shen, hoje, ou alguns anos atrás, estava estimada em $500 milhão, né? Isso é mais do que Picasso, é mais que Andy Warhol. E olha, o artista plástico mogiano Fabiano Spike é o criador de uma escultura que homenageia o pintor chinês Chiang Dai-shen, celebrado internacionalmente e conhecido como Picasso chinês. Nesta semana, a escultura recebeu a visita de 2 irmãos. O pai deles conviveu de perto com o artista chinês. Voltar ao distrito de Itaiaçupeba é como fazer uma viagem no tempo para os irmãos Vu. É uma volta ao passado, com certeza, porque eu vivi aqui enquanto criança e me faz lembrar meus pais, né? Dá uma saudade muito grande. Meu pai já não está conosco desde 2011, minha mãe desde 95. E foram batalhadores, né? Porque somos de família de imigrantes, refugiados de guerra e assim por diante. Era uma vida boa, entendeu? Foi a única vez que eu vi na minha vida ovos com 4 gemas. A minha alegria é dar tiro nas raposas. Eu sempre fui meio predador, assim, entendeu? Né? Me arrependo muito, né? Lembranças que ficaram ainda mais vivas depois que eles passearam novamente pela propriedade onde viveu Chiang Dai-shen, um dos mais importantes artistas plásticos do século XX, e que, pela amizade com os pais deles, os acolheu muitas vezes em períodos de férias. Nós ficamos custodiados muitas vezes por aqui, porque eu e meus irmãos, tudo moleque, né? 6, 7, 8 anos. Então a gente tava... Meus pais falaram, preciso deixar esses moleques em algum lugar nas férias. E a gente ficava aqui. Ou nas granjas das poedeiras, ou na chácara do Chiang, enfim. Tinha que fazer alguma coisa e a gente ficava por aqui, passando nossas férias. Causos que o Jacques também recorda com muita saudade. Antigamente as pessoas plantavam as frutas com papel para poder proteger dos vermes, né? E não sei se foi na Granja dos Lee, eles nos deram uma ameixeira toda bonitinha. Eu e meu irmão subimos no trem, depenamos de cima a baixo, não sobrou nem papel, entendeu? Além de se lembrar com carinho da infância, Jacques também reconhece a importância de Chiang Dai-shen
em sua formação como músico. Poder estar, como o Fabiano disse, recebendo um pouco da grande luz do Chang para o meu trabalho, que é modesto, autoral ou não, é uma grande vitalização da minha vida como músico. Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu só posso agradecer porque a luz que ele me passou me mantém assim mais forte ainda no caminho. Eu serei e morrerei músico. Quem acompanhou os irmãos Vu no passeio foi Fabiano Spike, artista plástico mogiano que desde 2020 tem trabalhado pela preservação da memória de Chiang Dai-shen, que viveu em Mogi das Cruzes uma de suas fases criativas mais importantes. O Chiang, ele ficou quase 20 anos morando aqui em Itaçupeba. Ele escolheu esse lugar porque ele encontrou aqui a cidade natal dele, né? A cena que ele encontrou dessa neblina que baixa lembrou muito a terra natal dele, né? E ele se apaixonou por Itaçupeba mesmo, né? Ele gastou milhões aqui construindo um jardim incrível, né? Com vários pavilhões e pássaros e macacos, né? A gente teve a história do Jack, que até um macaco pegou ele pelo braço. Mas poder retomar essas visitas ao Jardim das 8 Virtudes, eu acho incrível, porque ele fazia muito isso, ele recebia muitas pessoas aqui, né? E claro que a gente não poderia encerrar esse reencontro sem uma palhinha de Jax. Eu sempre me pergunto o que seria de Itaçupeba hoje, né, que a China se tornou ou está se tornando uma grande potência e que existe um interesse crescente sobre a obra do Chiang Dai-shen. E imagino que aqui seria um lugar de turismo internacional e que isso traria inclusive recursos econômicos para a região, para os moradores daqui. E isso foi simplesmente, enfim, foi inundado, né? Foi um momento mágico e quase surreal, assistir ao documentário ali mesmo, no jardim, como se estivéssemos apresentando a obra ao próprio mestre Chiang, representado pela imponente estátua recém-instalada. Ver o filme sob o olhar atento da escultura foi como unir passado e presente em um só instante, um tributo vivo à sua memória. Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes de todo o projeto em homenagem ao mestre Chiang Dai-shen. Conheço Wei Minzhan desde 2021, e desde então temos compartilhado novidades sobre o legado deste grande artista. No mesmo mês em que instalei a estátua de 4 metros no Jardim das 8 Virtudes. Uma semana depois, Wei Min veio ao Brasil para a exibição de seu filme Da Cor e da Tinta na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde conquistou o prêmio de melhor documentário estrangeiro. Como se isso já não fosse suficiente para encher nossos corações de alegria, Wei Min fez questão de visitar o Jardim das 8 Virtudes para uma exibição extra do filme. About 10 li, roughly equivalent of a third of a mile, east of the city, the field paths crisscross each other and the waves of wheat are like clouds. Whenever I recite Dao Yuanming's poem, his line, "The flat fields blend with the distant wind," I feel a longing to return to the land. Has had an inscription by Su Dongpo carved among the cliffs. He's referencing Peach Blossom Spring, he's referencing Su Dongpo, he's referencing all these places that are part of both Guo and Chiang Dai-shen's childhood. They knew these places. 可惜我那个时候没有机会跟他在一块儿。但
是妈妈就告诉我，就说见了外公要磕头的。那我就说我不会磕呀，妈妈就告诉我，就说你就看着妈妈怎么磕，你就跟着磕头就是。我带上连连，我们都跟我们爸磕头行礼。哎呀，爸爸好高兴，他说你看他们这个规矩还没有忘掉了。那么我就想到，我觉得父亲也那么想念我啊，我就觉得还是跟那个叶浅一夜吧。是不是爸爸来信也说到要让我去了，他了解情况了，我回来。那时候呢，父亲总是牵着我的手，他把我还当成是那个在身边的那种没出国的姑娘，就这样可以这样说。哎呀，儿子啊，爸爸，你看爸爸这儿怎么样啊，好不好啊？怎么就是这种父女之间啊，就是我就陪着他到他自己开的一个大荷塘嘛，就每天就这样散步了，他休息的时间，想起来真是。到了后来，我还是得要回去，因为我先生在国内还有3个孩子。让我父亲就是说，他当然很希望我能留在他身边。那段时间呢，已经在谈着我们的去留问题，已经是差不多到了后来了，基本上是确定，我们是一定要得走的了。漫步在加州海岸，似乎在遥望着大洋彼岸那个看不见的故乡。1949年，张大千远离故土，从此漂泊海外，再也没有回到家乡。张大千到底去了哪里？他海外的后半生一直是一个谜。冥冥之中，我和张大千的缘分就这样在不同的时间，在同一个空间不期而遇。或许是天意，或许是命中注定。
see the sky.